Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre saúde. Você sabe o que é nomofobia? Talvez você esteja com esse transtorno também. Nomofobia é exatamente isso, a dependência digital, ou seja, a dependência mais do smartphone. Você consegue ficar instantes sem o smartphone? Tem medo de ficar longe dele? Pois é, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já considera isso uma doença. Eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Juliana Vieira, professora do curso de Psicologia aqui da Univale. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Bom, os especialistas, os profissionais já vêm estudando isso há algum tempo, né, professora? Da dependência aí, principalmente do celular, porque hoje não se pode mais separar do dia a dia, né? Como é que isso pode afetar, professora, psicologicamente as pessoas? Então, eu digo assim que o celular hoje é um apêndice da gente, né? Então, assim, tudo a gente acaba fazendo no celular, né? É e-mail, é redes sociais, é todo tipo de comunicação, até marcar agora, né? A entrevista foi pelo celular, É uma né? vantagem, que a professora estava em Portugal, né? E eu marquei a entrevista pelo WhatsApp, né? Então, É verdade, né, Almeri? Então, a gente tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo, quando eu começo a depender, né, de um instrumento, de qualquer coisa, né, eu começo a ter vontade de estar perto, né, desse instrumento, né, que nesse caso é o celular, eu começo a ter ansiedade se eu fico longe, isso já começa a afetar psicologicamente. É muito comum quem tem dependência do celular, às vezes ter dependência de outras coisas. Então, assim, a dependência de tecnologia, porque quando a gente fala em celular, a gente precisa pensar em outras coisas, tablets, às vezes é televisão, né? Hoje a gente tem, assim, seriados, filmes, que as pessoas ficam 24 horas assistindo. Então, assim, isso afeta, né? Porque a pessoa deixa de fazer outras coisas, de viver, para ficar em função dessas tecnologias. E aí isso pode causar ansiedade. A questão de interferência no sono, interferência na alimentação, interferência na rotina. Então, assim, vários aspectos da vida da pessoa acabam sendo influenciados por essa dependência. E isso é a questão da convivência também, né? Por exemplo, hoje a gente vê, a gente não está aqui condenando o celular, né? Mas que ele seja usado também com moderação. A gente vê as pessoas nas mesas de bares, de restaurantes, quase não conversam mais, né? Todos estão com o smartphone e conversando. Existe até uma frase que diz, né? A melhor rede social, né? É a conversa entre duas pessoas, né? Então, é isso também, né, professora? Afeta essa questão da comunicação interpessoal, né? Excelente, Almeri. Assim, com a entrada da televisão, né, antigamente, lá eu acho que 1960, por aí, ou até né, eu acho que mais ou menos 1970. Isso, de 58, quando chegou, né, até, né, então assim, já interferiu na convivência, né? As pessoas deixaram de almoçar, jantar, fazer refeições em família, ao estar na frente da televisão. E com a entrada do celular, muito mais ainda, né? Em casa, então, assim, quantas pessoas que, ao invés de estarem conversando, estão almoçando e mexendo no celular, né? Ou mandando áudios, ou vendo, ou até em restaurantes, como tu mesmo comentasse, às vezes a pessoa está ali mandando mensagem uma para outra e não conversa, né? Então, assim, é importante ter esse cuidado, ter esse equilíbrio, né? Ter o tempo. Eu adoro quando eu recebo aquele relatório semanal de quanto tempo que eu fiquei né, em uso de celular, porque aquilo é um sinal para a gente ver. Estou usando muito, estou usando pouco, né? Assim, se usar pouco, eu acredito que não tenha problema, mas o usar muito vai comprometendo a vida da pessoa, né? E o convívio mesmo. As pessoas estão parando de falar. Né? E às vezes, assim, quantas pessoas que vão criando até outras características, assim, um fake, né? Nas redes sociais, né? Uma personalidade diferente em função da tecnologia. A tecnologia ajuda. Quantas pessoas, às vezes, que não conseguem se comunicar e através, né, do celular, das redes sociais, se comunicam. O problema é quando a pessoa fica refém disso.
E vai perdendo esse convívio, né? E também, às vezes, pode ser perigoso também, como a professora falou, da pessoa criar um perfil fake e entrar em contato, não só no celular, claro, vai acessar o Facebook ou o Instagram ou outras redes sociais e, sei lá, armar um crime, ou então muitos são pedófilos que enganam, né? Então isso tem que saber avaliar também, né, professora? E isso, tem pessoas que se expõem muito também nas redes sociais, né? Colocam, né? Esses dias eu estava lendo até novamente uma reportagem da Polícia Federal, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter, inclusive crianças e adolescentes que não podem acessar, mas colocam data de nascimento maior de idade e acabam tendo seus perfis. Então, cuidado com camiseta do colégio, cuidado com muitas informações que pessoas, né, com más intenções acabam usando essas informações e sequestros e outras coisas e crimes que a gente acaba vendo, né, como tu mesmo falasse, né, Almeri, a questão da pedofilia, né, é algo que cada vez está presente e hoje fica muito fácil, né? Professora, a nomofobia, ela pode também criar, como a professora falou, uma ansiedade, né? De estar longe do celular, né? Isso. E ela pode também, como é que eu vou dizer, criar a pessoa sofrer de uma abstinência, assim, por exemplo, como o álcool, as drogas, isso tudo, pode provocar isso também, professora? Pode. Então, a nomofobia, ela ainda não é regulamentada, né? A Organização Mundial de Saúde já, né, como se diz assim, já avaliou como sendo algo que interfere na vida do ser humano, né, de forma negativa. Na psicologia, na psiquiatria, a gente usa muito a questão do DSM, que é um Manual de Transtornos e Diagnósticos Mentais. Lá, a nomofobia não entra com esse nome, mas entrou numa parte de dependência tecnológica que está sendo avaliada para o próximo manual. Então, assim, está para estudo. Só que lá mesmo já tem um comentário sobre o que causa. E um dos fatores é a própria, assim, como se a pessoa dependesse, fosse uma usuária, né, de alguma substância química. Então, ela pode ter mesmo uma abstinência. Então, tem pessoas que eu atendo que tremem quando ficam fora do celular, né? Então, assim, quando alguém tira, né, ou quando ela mesmo se autodisciplina, então tremem, não dorme direito, ficam muito ansiosas. Então, assim, elas sentem uns sintomas de uma abstinência, de falta de alguma coisa. E a gente também precisa pensar que essas compulsões e a internet, ela vai pela mesma via da dependência química. Então, ela estimula muito o que é chamado neurotransmissor, a dopamina. A recaptação de dopamina é tão alta que como se a pessoa estivesse usando algum tipo de substância química. Nossa, então já atinge fisicamente a pessoa? Atinge fisicamente a pessoa. E, inclusive, Almeri, é interessante, assim, quem tiver interesse, assim, para os seus filhos, a Sociedade de Pediatria lançou um manual, então, assim, de cuidados de tecnologia para crianças e adolescentes. É importante os pais acessarem, tá publicamente, né? Tá na internet. É só colocar manual de tecnologia, de dependência tecnológica, que lá tem algumas orientações para os pais. Professora, hoje o fenômeno jovem também, esses jovens que estão geração Z ou millennials, né? Sim. Alguns estão tentando escapar disso, alguns não têm nem Facebook, nem Instagram e nem redes sociais, mas a maioria tem, né? O que é prejudicial ao jovem essa questão, professora? Eu vejo que ele se sente bem, né? Então, assim, se ele não tem por opção, não tem problema nenhum, né? Às vezes, se ele não tem porque os pais acham que ele não deve ter, eu vejo, quem sabe, assim, às vezes ele pode se sentir excluído. Só que se eles têm, os pais precisam monitorar,
né? Então, assim, a questão da monitoria, então não é aconselhável nem adolescente ter computador dentro do quarto. O computador seria ficar no corredor ou no escritório, que todos teriam acesso. Então, assim, ter ou não ter, eu acho que é uma escolha de qualquer um. Esses dias, até numa formação, o professor, né, o palestrante, o professor Tiago, coordenador, né, do design de jogos. Design de jogos. Ele perguntou quem não tinha, né, acesso a Facebook, Instagram, e um professor somente levantou a mão, né, porque todos tinham. Que parece um ET na realidade, então. Isso. Um extraterrestre, então, porque não tem Facebook nem Instagram, né? Mas ao mesmo tempo Causa eu pensei, surpresa, né? que maravilha, né? É maravilha, porque por outro lado a gente acaba tendo mais tempo para outras coisas, né? Ler, por exemplo. Ai, nem fala, é isso mesmo. Porque na realidade as leituras de Facebook e no Instagram são um pouco fragmentadas, né? Sim. As pessoas não conseguem se aprofundar, né? E tem pessoas que acham que só aquela informação é importante, é necessária, que tem outras coisas, né? É só uma visão, né? É, isso mesmo. Bom, a gente veio aí de uma questão de uma disputa política, né? Onde o Instagram, o Facebook principalmente, foi motivo aí de discórdia. Até o uso exagerado dessas ferramentas também pode provocar inimizades, brigas em família e tudo mais, né, professora? É isso mesmo, né? Então, assim, é como as pessoas usam. Antes elas discutiam pessoalmente, agora elas discutem com mais facilidade e rapidamente, né, em programas, né, aplicativos que o celular tem. Então, é como a pessoa faz uso, né? A questão, assim, o que a gente sempre fala na psicologia, a questão do equilíbrio. Então, assim, desde uma criança a um adulto, não precisa ficar sem acesso, né, a smartphone, mas precisa usar como um instrumento útil para ela, né, que traga bem-estar. Nesse congresso lá em Portugal, tinha muita questão do bem-estar. Eles estão estudando cada vez mais a procura do bem-estar. Então, não tem problema a gente ter acesso à internet. É como hoje é mais fácil a gente pesquisar um artigo, né? Antigamente, eu digo para os meus alunos, tinha que esperar meia-noite para ter acesso à internet, né, de escada. Hoje é muito fácil. Então, a gente usar para o nosso benefício, né? E não que a gente fique doente a partir disso. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Juliana a respeito aí da nomofobia, que é aí uma fobia que está sendo estudada aí sobre a dependência aos aparelhos eletrônicos, principalmente a celular, que, como a professora já falou aqui, se tornou um apêndice nossa aí, uma extensão da gente, né? Quem ainda não está dependendo de celular por enquanto, mas é preciso tomar cuidado e ter aí medidas para não ficar tão dependente e não cair em todas essas doenças que possam ser provocadas também pelo uso excessivo. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje eu recebo aqui no estúdio a professora Juliana Vieira, professora do curso de Psicologia da Univale. Nós estamos falando aqui sobre a nomofobia, que é aí o medo de ficar longe de equipamentos eletrônicos, principalmente do nosso amigo aqui, celular, né? Quem não checa, as pessoas fazem negócios e tudo mais, mas vem sendo estudado aí essa fobia aí, nomofobia. A professora também recém voltou de Portugal agora, de um congresso, e viu que lá na Europa também, né, professora, está sendo bastante preocupante isso, como a senhora já adiantou aí, que eles estudam o bem-estar das pessoas, né? Até que ponto, assim, também esses equipamentos podem influenciar no bem-estar? Eles podem, né, Almeri? Assim, lá foi muito falado a questão do equilíbrio, como a gente estava comentando, né, anteriormente. Então, assim, a questão do contato com o outro, da interação com o outro, marcar, né, momentos de diversão, de lazer. Quantas pessoas... Eu tive acesso ao grupo do meu colégio, né,
por rede social. Então a gente começou a marcar encontros com mais frequência a partir, né, pela rede social, que antes a gente se perdeu. Então assim, traz um bem-estar. A gente tem acesso a notícias, tem acesso a informações importantes, informações que a gente pode se cuidar, informações desde alimentação, de rotinas que a gente pode mudar. Então tem tanta coisa que contribui para o nosso bem-estar. O problema é o excesso, né? A pessoa que está sempre ali dependendo assim de likes, né? Quantas pessoas curtiram a minha foto? E a pessoa está lá checando, né? Ou se está esperando um namoradinho entrar em contato, né? Aí fica lá, né, olhando o tempo todo o celular, né? Eu tenho pessoas, às vezes, que não conseguem ficar numa sessão, numa consulta de 45 minutos, às vezes sem olhar de 10 ou até menos, eu digo, 5 minutos o celular. Nossa Senhora, isso é bastante complicado, né? Eu lembro um adolescente que eu atendia, que ele falava assim, não, eu não tenho independência de celular. Daqui a pouco ele estava mexendo com a mão sem o celular, como se ele estivesse digitando. Então, assim, a gente vê essas questões. Então, tem como o celular causar um bem-estar quando a gente usa funcionalmente. Funcionalmente, essa é a palavra correta, né? Isso. No curso de Design de Jogos e Entretenimentos aqui da Univale, tem um aluno fazendo o trabalho de conclusão de curso dele, exatamente sobre isso, um jogo que fala sobre a nomofobia. Então, explica os passos da nomofobia e também o que ela pode causar, não só psicologicamente, mas fisicamente, né? Já existem estudos aí de dores na coluna, né? Talvez nas juntas, nas mãos e tudo mais, né? Isso também, a dependência causa problemas físicos também, professora? Causa. Então, assim, até como tinha comentado, né, Almeri, contigo, lá em função dos estudos de bem-estar, eles estão estudando muito a lombalgia. Então, assim, um dos fatores é que hoje a gente fica muito mais tempo sentados do que em movimento, e outra a questão do uso de computador e o uso de celular, né? Então, assim, até os estudos de fisioterapia têm mostrado quanto que a pessoa já está com o pescoço projetado, né, para frente, então ficar, né, com a cabeça para baixo, mexendo no celular. E ao longo dos anos pode causar essa interferência mesmo física, né? E aí a gente pensa, a pessoa tendo uma dor crônica, o quanto influencia no humor dela, né? Teve até um estudo lá que eu achei muito interessante, porque tem muitos estudos de placebos, né? De, como se diz assim, a pessoa toma alguma coisa, mas sem ter um princípio ativo, né, de alguma medicação. E esse estudo era sobre lombalgia. E a pessoa era informada de tomar, ela que ia tomar uma cápsula, mas ela sabia que não tinha nenhum princípio ativo. E essas pessoas, em torno de quase 80 pessoas, melhoraram só tomando placebo e sabendo que estavam tomando placebo. E o quanto que a diminuição dessa dor interferiu na qualidade de vida da pessoa. Então, porque assim, a dor limita muitas coisas. E a nomofobia pode levar pessoas a ter vários tipos de dores, como tu mesmo comentaste. Até o né? rendimento no trabalho também, né? Sim. E um outro fator também é que as pessoas estão usando o celular até na hora de dormir. Então, tem muitas pessoas que estão reduzindo a hora de sono em função do celular. E tem muitas pessoas que também não estão tendo insônia por causa da luz do celular. Então, são mudanças de hábitos que essas pessoas que usam o celular dessa forma precisarão fazer. A gente sempre tem em TV e tudo, o menos é sempre mais, né? Que, assim, quanto mais estender o assunto, menos as pessoas entendem. Nessa questão do uso do celular também, às vezes, o menos é mais, né, professora? Isso mesmo, né? As pessoas precisam se cuidar. Elas precisam estar atentas ao tempo que elas estão no celular. Porque se torna o que daqui a pouco vai ser chamado de transtorno mental, que é algo que influencia no comportamento, nas emoções.
né, no pensamento. A entrevistada anterior, que é uma atriz de teatro, né, do programa anterior, falou que, em off, que a gente está falando sobre esse assunto da nomofobia e tal, e ela falou que vai ficar 10 dias num lugar sem sinal de celular e tudo mais. Esse tipo de tratamento ajuda, mas não cria mais ansiedade ainda? Se desligar tanto assim? No primeiro momento, a pessoa vai sentir, né? Vai sentir mais ansiedade, aquela vontade de mexer. Mas depois, se ela não tem uma dependência, ela vai ficando mais tranquila, mais desapegada. E faz bem, né? Sim, faz bem. Eu fiz de propósito não ativar o meu celular lá na viagem. Que a senhora foi para Portugal, né, professora? Isso. Então, assim, eu fui com meu esposo também, né? E com a minha mãe, que ela adora história, adora conhecer. Então, eu digo que eles participam dos congressos de psicologia, né? E o meu marido ativou, eu não quis, né? E assim, eu digo ao Meri que foi muito bom, em alguns momentos, assim, não ter o acesso ao celular. Eu vi, assim, ao quanto que eu estava mais presente nas coisas, né? Então, até mesmo lá no congresso, eu deixei o celular na bolsa, tinha Wi-Fi lá, mas eu deixei e fiquei, assim, prestando mais atenção. Porque o que acontece? O celular, ele tira a questão da atenção plena da gente, né? A atenção naquele momento, né? Como é bom hoje a gente estar aqui conversando sem uso do celular. Eu estou prestando atenção em ti, você está prestando atenção em mim, e aí assim vai a conversa. Se todos pudessem, pelo menos na hora de lazer, fazer isso, né? E até no aprendizado, professora, porque em sala de aula também é muito complicado, né? Nem fala. Porque distrai a atenção, né? Hoje o WhatsApp e tudo mais, e depois o professor tem que recapitular tudo, porque o aluno não prestou atenção no momento também. Isso complica bastante, né? O aprendizado do aluno, né? Com certeza. Teve até um aluno no semestre passado que reprovou. Assim, eu digo que eu não sou aquela professora que gosta que o aluno reprove. Quero que ele siga em frente. E aí depois ele veio me perguntar, né? Assim, por quê? Daí eu até comentei com ele. Se ele tivesse ficado mais atento, né, à aula, o rendimento seria melhor. E ele é um bom aluno. Só que ele ficava o tempo todo no celular. Então, né? isso complica. Complica. Então, use com moderação, né? Como falam aí todas as propagandas, né, professora? Isso mesmo. Que tem bastante probleminhas, né? Checar o celular a cada 2 minutos de forma obsessiva. Então, essas obsessões, assim, que precisam ser limitadas, né, professora? Obsessões e compulsões. Compulsões, né? Né? Tá certo, professora. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui e parabéns pelo sucesso lá no congresso em Portugal também. Foi no Algarve, né? Isso, imagina, Almeri. Eu que agradeço o convite novamente. Obrigado, professora. O painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.